Yeah. Yeah. Salve Teopinha, como vocês estão? Tá tudo de boa? Estamos de volta para mais um vídeo no canal Lucrando Agora Tips com os melhores bilhetes para essa sexta-feira, dia 18/4/2025. Se você caiu de paraquedas e ainda não se inscreveu, se inscreva, porque o YouTube não tá recomendando nossos vídeos e assim você não vai estar conseguindo pegar nossos bilhetes, isso mesmo. Então é preciso que você se inscreva e deixe o like para estar recebendo aí. Ó, anota aí sua agenda. 1h da tarde tem vídeo com os melhores palpites para você e às 19 horas vídeo com os melhores bilhetes, ok? Então bora deixar de enrolação, já falei demais, bora lá fazer no mínimo 5 bilhetinhos, 3 bilhetes, vai depender do tanto de jogos que vamos selecionar e fazer os melhores bilhetes para vocês. Então vamos lá. Maravilha, Teopinha, separei aqui, vocês não vão acreditar, no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 jogos pra gente tá utilizando aí, fazendo nossos bilhetes. E no final a gente vê quantos bilhetes a gente fez, beleza? Vamos separar os jogos por horário, então vamos fazer os bilhetes de acordo com os horários certinho dos jogos, para ficar mais fácil na hora de pegar um possível cash out, ou você saber se o bilhete bateu por horário, fica mais fácil do que você pegar um jogo, vamos supor, 6 horas da manhã e o outro 7 horas da noite, fica ruim. Então dessa maneira vai ficar bem mais prático para vocês. Então bora lá. O primeiro jogo aqui, temos aqui o Adelaide United pela Australia League às 6h35. O segundo jogo aqui tem o do Burnley, 11 horas. Deixa eu ver se tem outro jogo com horário mais cedo, perdão. É, só esse jogo aqui do Adelaide. Então a gente vai juntar esse jogo do Adelaide com o jogo do Burnley, que é 11 horas, e o jogo do Dinamo Kiev, que é 12 horas. Então a gente vai estar fazendo nosso primeiro bilhete. Bora ver quais mercados é interessante. Vamos lá. Olha, o jogo do Adelaide pagou, está muito bonito. Bateu e meio nos últimos 5, 2,5 bateu nos últimos 4. Então o jogo com Asiático 2 está interessante, ou até 2,5 gols. A gente pode utilizar aquela opção ambas marcam mais de 2,5, ou a favor do time da casa, do Adelaide, para ele marcar antes dos 70 minutos ou 60 minutos é interessante. O jogo do Burnley, o do Burnley aqui, ele vai jogar fora de casa. Esse jogo do Burnley é legal a gente buscar gols aqui, gols na partida em si e cantos talvez, cantos também interessante, ó, 6,5 cantos, 5,5 cantos, deixa eu ver aqui, é um jogo que tem uma média razoável de cantos aqui. Gol, a gente pode pegar gol antes dos 70 minutos, porque a odd tá alta para gols. Então jogo do Adelaide, a gente pode pegar gol a favor do Adelaide. Jogo do Burnley, gol para sair antes dos 70 minutos. E esse jogo do Dinamo Kiev é jogo pro Dinamo Kiev vencer. E o over 1,5 vem batendo tranquilo também. É um time que converte muito gol. O último jogo foi 5-1. Então para esse confronto eu vou de over 1,5. Então bora fazer nosso primeiro bilhete utilizando o jogo do Adelaide, do Burnley e do Dinamo Kiev. Vamos lá. Deixa eu até remover logo esses três aqui. Maravilha. Adelaide. Pronto, agora a gente vai lá fazer nosso bilhetinho. Vamos lá. Maravilha, nosso primeiro bilhete ficou dessa seguinte maneira. O foco principal mesmo aqui é o over 1,5 no jogo do Dinamo Kiev. É necessário sair por conta que é a maior odd do bilhete, beleza? Os outros dois jogos, over 1,5 no jogo do Adelaide e Wellington Phoenix, e o jogo do Burnley para sair gol antes dos 80 minutos. Nosso primeiro bilhete ficou com o ADD 157. Você pode substituir e pegar gol do Adelaide em vez do over 1,5. Você pode pegar aqui para o Adelaide marcar antes dos 80 minutos e vai dar uma ODD 1.60. Fica legal também, fica bonitão, fica a seu critério aí, mas no caso aqui eu vou ficar com bilhete de over 1,5, ok? Então tá feito aí nosso primeiro bilhete. Agora bora lá voltar, escolher mais 3 joguinhos ou 2 e fazer o segundo bilhete. Vamos lá.
Maravilha, para nosso segundo bilhete, temos aqui o jogo das 1h20 do Al Ahly, do Sheffield United. Temos das 2 horas aqui o jogo do Brondby, do Porto e do Galatasaray, além do jogo do Lask, que é às 2h30. Então vamos utilizar o jogo do Al Ahly. Bora ver qual mercado é favorável para esse jogo. O jogo do Al Ahly, ele vem marcando em casa e contra esse time nos últimos 5 jogos, então a gente pode utilizar. Bora ver outro joguinho. Deixa eu ver aqui outro jogo. Ó, temos o Sheffield United. Sheffield United vai jogar em casa contra o Cardiff. Cardiff é o 22º colocado, tá na zona de rebaixamento e precisa vencer. E o Sheffield United precisa vencer porque tá 5 pontos de diferença do Burnley, que é o segundo time que vai direto aí para Premier League sem precisar de playoff. Para esse jogo, eu tô pensando em pegar gol antes dos 70 minutos, ou 80 minutos, ou gol a favor do Sheffield United. Só que essa liga aqui, a Championship, sempre de vez em quando tem uma zebrinha desses times grandes assim, aí atrapalha. O jogo do Brondby e do Nordirland é jogo para over 1,5, tá vendo? Ambos os times, ó, bateu nos últimos 5 jogos. Então, over 1,5 nesse jogo tá pagando 1,20. Então a gente pode utilizar, tropa. Deixa eu voltar aqui que deu um bug aqui. Então a gente pode utilizar esse jogo do Brondby, o jogo do Sheffield United e o jogo do Al Ahly, pegar um gol a favor do Al Ahly, ou pro Al Ahly marcar antes dos 80 minutos, ou empate anula Al Ahly. A gente vê o que faz, beleza? Então bora lá fazer nosso segundo bilhetinho, vamos lá. Maravilha, nosso segundo bilhete ficou dessa seguinte maneira: over 1,5 no jogo do Brondby versus Nordirland, jogo do Sheffield United para sair gol antes dos 80 minutos, e o jogo do Al Ahly, pro Al Ahly marcar e para ele não marcar 6 gols aí contra esse time do Al Fire, ok? Temos aqui um bilhetinho com o DD 151, bem favorável aí, acredito que tem uma alta probabilidade de win, tendo como principal o jogo do Brondby versus Nordirland para sair 2 golzinhos, hein? Então bora fazer nosso terceiro bilhete utilizando os restantes dos jogos. Ainda deve ter uns 14 jogos pra gente utilizar. Maravilha, temos aqui o jogo do Porto versus Famalicão. Porto, 4º colocado, precisa ganhar para passar o Braga e ficar na 3ª colocação. Ele vai pegar o 7º colocado, ok? Que é o Famalicão. Esse confronto aqui, apesar do Porto ter vindo under contra o Casa Pia, jogando em casa aqui, nos últimos 5 jogos, ó, bateu over 1,5 em todos. E jogando em casa contra esse time, bateu over 1,5 em todos. Então esse jogo do Porto, eu vou para gols. A odd tá alta? Tá, mas acredito que tem uma alta probabilidade de gol. E eu vou usar ele como jogo principal para nosso bilhete, beleza? Outro jogo para gol, jogo do Galatasaray versus Bodumspor. Jogo para sair no mínimo 2 golzinhos, tá bonitinho. Rapaz, apesar do Galatasaray vir de 2 jogos aqui de 0-0 em casa, o último ele meteu 4-0 no Alanyaspor. Acredito que esse jogo contra o Bodumspor ele meta pelo menos 12 golzinhos, ou faça aí um gol antes dos 80 minutos. O último jogo foi 1-0. O Bodumspor tá na 14ª colocação. O Galatasaray precisa ganhar porque o Fenerbahçe tá chegando perto. E falta quantos jogos aqui? Rapaz, 3, 4, 5, falta vários jogos ainda, acho que faltam uns 4, 5 jogos ainda, mas acredito que o Fenerbahçe, se vencer aqui, vai dar trabalho. A disputa mesmo é entre Fenerbahçe e Galatasaray, ok? Só esses 2 times. O restante aqui, olha para isso, o Fenerbahçe, que é o 2º colocado, a diferença dele pro 3º colocado é de exatamente 20 pontos, mano. 20 pontos, isso mesmo. Então, a disputa aqui só é Galatasaray e Fenerbahçe. Tirando isso, os outros times não servem para nada. Até o Besiktas, que dava trabalho, tá uma merda, ok? Então esse jogo do Galatasaray, ou eu pego vitória do Galatasaray, ou eu pego o over 1,5. Então vamos lá, Porto, Famalicão, over 1,5, jogo do Galatasaray. A gente vai utilizar esses 2 jogos para fazer o terceiro bilhete, só vou utilizar eles 2. Deixa eu ver aqui, qualquer coisa... Acho que eu vou incluir esse jogo do Lask também.
acho que talvez eu inclua ele aí caso o bilhete fique com a de baixo, ok? Então vamos lá fazer nosso terceiro bilhete. Maravilha, nosso terceiro bilhete ficou dessa seguinte maneira, ficou com o DD 153, ambos os jogos, tanto do Galatasaray e do Porto, over 1,5. Então o terceiro bilhete tá bonitinho, tem alta probabilidade, acredito que são dois jogos favoráveis para sair no mínimo 2 golzinhos em cada jogo. Eu só não pego vitória seca aqui, porque pode acontecer zebra e eu tô evitando essas zebras esses dias, ok? Então bora lá fazer nosso quarto bilhete, bora pegar o restante dos jogos, deve ter ainda mais de 10 jogos pra gente utilizar. Maravilha, temos aqui o jogo do Al Nassr, ele vai jogar fora de casa contra o Al Qidsiya, ok? O confronto do terceiro contra o quinto colocado. A ODD tá dando o Al Nassr como favorito, mas quase para páreo com o Al Qidsiya. Eu quero ver o porquê. O Al Nassr dia 26 tem confronto pela Champions League da Ásia, mas não entendi, são daqui a quase mais 10 jogos, quase 10 dias de diferença, então acredito que seja um jogo duro. Por esse jogo do Al Nassr aqui, eu vou buscar gol a favor do Al Nassr. O último confronto o Al Qidsiya ganhou, olha, 2-1, em 2021 ganhou de 1-0. Confronto interessante, para 2 gols tá pagando 1.20, talvez eu pegue, hein? Esse jogo do Jong Utrecht contra Jong AZ é jogo para 1,5, vou pegar também. Jong Utrecht, Jong AZ é jogo para 1,5. E o jogo do Nantes versus Rennes, jogo para talvez buscar gol antes dos 80 ou 70 minutos, ou buscar gol a favor do Rennes. Gol a favor do Rennes vem batendo aqui, batendo nos últimos 5 confrontos. Vem na sequência boa. O Rennes marcando em seu mando de campo contra o Nantes, e o Rennes está na 11ª colocação, ok? Então, jogo legal. Então a gente vai utilizar esses 3 jogos para fazer mais um bilhetinho, acho que é o quarto bilhete, jogo do Al Nassr, jogo do Jong AZ e do Rennes. Vamos lá. Maravilha, para nosso bilhete eu utilizei o jogo do Rennes e do Nantes para sair gol antes dos 70 minutos, jogo do AZ e do Emini. Esse jogo eu utilizei como pilar para esse bilhete, com a maior odd aí, peguei o over 1,5, um jogo que vem batendo tranquilo o over 1,5 e tem uma alta probabilidade de green, ok? E o outro jogo, o jogo do Al Nassr, para sair um gol antes dos 70 minutos. Por que eu peguei um gol antes dos 70 minutos? Porque vamos supor, se eu pegar o over 1,5 e a partida ficar 0-0 até os 70 minutos, a probabilidade de sair 2 gols em 20 minutos é baixa. Pode acontecer? Pode, mas é baixa. Então eu preferi arriscar para sair pelo menos um golzinho antes dos 25 do segundo tempo. Então saindo pelo menos um golzinho antes do 25 do segundo tempo, tá bonito pra gente, beleza? Então temos aqui um bilhetinho com o DD 152, bem favorável. Comenta o que você achou desse bilhete. Eu achei bem favorável, ok? Então bora lá fazer mais um bilhete, eu acho que é o 5º bilhete agora. Vamos lá. Maravilha, agora a gente vai utilizar o jogo do Leeds United. Esse jogo eu vou utilizar como pilar para nosso próximo bilhete. É um jogo que vem batendo over 1,5 constantemente, cara. Em 2018 bateu, em 2024 bateu, que foi 4-0 pro Leeds, e o Leeds vai jogar fora de casa. Esse jogo, para mim, eu pego ou over 1,5 ou um gol para sair cedo, mas acredito que o over 1,5 tenha valor para essa partida, ok? Aqui, como vocês podem ver, o Leeds é favorito contra o Oxford, um time que tomou 60 gols aqui, vai pegar um dos melhores ataques, que marcou 82 gols. Então, over 1,5 nesse jogo do Leeds. Jogo do Espanhol Getafe. Esse jogo aqui, eu vou utilizar a opção criar aposta. Eu vou pegar um golzinho dessa partida, tá pagando 1.14, e pegar para ambos os times receber pelo menos um cartão. Então, bora lá fazer nosso 5º bilhete utilizando esses 2 jogos. Só vou utilizar esses 2 jogos, e o jogo do Sporting, que é 4,5, eu vou juntar com o jogo do River Plate aí. Então vamos lá. Maravilha, fiz mais um bilhete aqui para vocês, utilizando o jogo do Oxford
em Leeds e do Espanhol em Getafe. Olha, eu mudei uma coisinha. Lembra que eu falei que utilizar para ambos os times receber um cartão? Eu mudei. Peguei o over 1,5 no jogo do Leeds e peguei o jogo do Espanhol em Getafe, over 2,5 cartões, para sair no mínimo 3 cartãozinhos na partida. Temos aqui um bilhetinho com ODD 152, ok? Agora eu vou mostrar o outro bilhete que eu fiz utilizando a opção criar aposta. Deixa eu mostrar aqui para vocês como eu fiz esse bilhete. Olha, eu removi o jogo do... Deixa eu mostrar aqui, deixa eu remover aqui. Deixa eu remover. Vamos lá. Cartões. Deixa eu tirar aqui. Coloquei criar aposta. Mais de 0 gols na partida. Tá pagando 1,16. Para você ver que é um jogo extremamente under. As casas estão dando como extremamente under. E eu coloquei para ambos os times receber um cartão. Ok? Aí deu uma odd de 1,37 juntando com o jogo do Leeds, deu um ODD 1,75. Só que fica um pouquinho arriscado por conta do gol que a gente tá buscando, ok? Tá buscando um gol com odd de 1,20, então as casas estão dando como um jogo extremamente under e eu tô um pouquinho preocupado aí, apesar de ser um jogo que sai pelo menos um golzinho nos últimos 5 jogos, ok? Pelo menos 1-0, sai aí os confrontos aí entre Getafe e Espanhol. Mas caso você não queira correr esse risco, você pega o over 2,5 cartões e faz aquele bilhete que eu mostrei para vocês, que deu ODD 152, ok? Esse daqui você utiliza como bilhete reserva caso você queira fazer um bilhete com ODD mais alto, mas o foco principal é o outro bilhete com ODD 152. Então bora lá fazer mais um bilhetinho utilizando os restantes dos jogos. Eu acho que vai ser nosso 7º bilhete agora. Vamos lá. Maravilha, vamos lá fazer, acho que é nosso 7º ou 8º bilhete, só sei que a gente já fez um bando de bilhete aí. Temos o jogo do Sport, ele vai jogar em casa contra o Moreirense, ok? Sport é o primeiro colocado, vai enfrentar o 10º. Esse jogo aqui, ó, últimos confrontos. 2-1, 2-0, 3-0, 2-0, vem de 5 vitórias seguidas o Sport jogando contra o Moreirense e ele vai jogar em casa. Jogando em casa, últimos 5 jogos, bateu o over 1,5 e jogando em casa, o Sport venceu todos os últimos 5 jogos e vai pegar um time que vem mal fora de casa. Acredito que o Sport vença, cara. Por esse confronto eu vou buscar até gols, buscar a vitória do Sport ao invés de gols. Eu poderia pegar gols, poderia, mas eu vou buscar a vitória do Sport. Esse jogo do River Plate versus Ginásio aqui, esse time do Gimnásia, para esse confronto eu vou buscar um gol antes dos 80 minutos, é interessante. Jogo do River Plate, o jogo da LDU, talvez eu busque aí um gol casa, tá legal também, ó, vem batendo tranquilo. No meio aqui teve um 0-0, mas é um confronto que a LDU vem marcando aqui, como vocês podem ver. Ou eu posso buscar um handicap mais 2 a favor da LDU, então vai depender um pouquinho do jogo como vai ser. Mas bora lá utilizar o jogo do Sporting, jogo do River Plate e o jogo da LDU. E para nosso último bilhete a gente usa o jogo do Universitário, o jogo do Racing e do Barcelona aí. Vamos lá. Maravilha, nosso bilhete ficou dessa seguinte maneira, ok? Jogo do River Plate para sair um gol antes dos 80 minutos. Jogo do Sporting, vitória do Sporting aí em cima do Moreirense. E jogo da LDU para sair um golzinho aí, tá bom demais. Temos aqui nosso bilhetinho com ODD 159, bem favorável. Comenta aí o que você achou desse bilhete aí do Sporting. Eu achei interessante, cara, achei favorável. O risco mesmo só é o jogo do River Plate, mas tirando isso, os outros jogos tá bem favorável. Bora lá fazer nosso último bilhete, vamos lá. Maravilha, para nosso último bilhete vamos utilizar o jogo do Universitário. Para esse jogo aqui eu vou a favor de um gol antes dos 70 minutos ou até um possível over 1,5. Mas um gol antes dos 70 minutos aqui deve estar uma odd boa, a gente pode buscar. Jogo do Racing, esse jogo do Racing aqui dava para eu arriscar um over 1,5, hein? O Racing vem over aqui os últimos confrontos, ó. O over 1,5 tá pagando quanto? 1,29 esse confronto do Racing. E o jogo do Barcelona aqui, ele vai jogar em casa.
marcou nos últimos 4 confrontos, vai pegar o El Nacional. Esse jogo aqui eu podia ir a favor do Barcelona, que marcou aqui, rapaz, nos últimos 4 jogos só teve um que ele perdeu por 3-0. Esse jogo aqui eu posso buscar ou gol a favor do Barcelona ou gol antes dos 70 minutos. Então a gente vai utilizar o jogo do Racing como jogo principal para sair 2 gols, e o restante dos jogos aqui a gente pode pegar gols minutos, né, dos 70, 80 minutos. Então vamos lá, Racing, Universitário e Barcelona, bora lá. Maravilha, nosso último bilhete ficou dessa seguinte maneira, ó, se liga, o jogo do Racing a gente pegou o over 1,5, é o jogo principal, aí tem que sair pelo menos 2 golzinhos. O jogo do Barcelona de Guayaquil para sair um gol antes dos 80 minutos, e o jogo do Nacional, do Binacional e do Universitário para sair um gol antes dos 80 minutos. Temos aqui um bilhetinho com ODD 164. Esse jogo do Barcelona de Guayaquil, você pode pegar um golzinho só para completar bilhete e retirar essa opção de minutos aqui, caso você não queira que 2 jogos fiquem com a opção de minutos, ou você pode remover e vai ter um bilhetinho com ODD 1.50, juntando o jogo do Racing e do Universitário aí, ok? Então você pode remover o do Barcelona e deixar só o do Racing e do Universitário. O bilhete não tá ruim, temos um bilhetinho com odd baixa, você pode adicionar lá o jogo do Barcelona, como eu falei, e ficar com 3 jogos, mas no caso aqui deixando 2 também tá favorável, beleza? Então temos aqui mais de 8, acho que eu vou contar, deve ter uns 9 a 10 bilhetes. E não esquece, comenta aí o que vocês acharam dos bilhetes, cara. É necessário aí, qual desses bilhetes você acha arriscado, qual deles aí você faria ou colocaria pesado aí em sua tip, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo, com mais de 20 minutos, mas bem favorável, com vários bilhetes para você escolher qual deles aí você acha melhor. Então até o próximo vídeo, forte abraço e com Deus, valeu e fui, tropinha, tamo junto, família.